Olá, eu sou Paulo Limonge. Hoje vamos abordar um tema relativo à ansiedade. Por que as pessoas estão cada vez mais ansiosas? Inicialmente, vamos ler alguns versículos que se referem ao assunto que será abordado. Romanos capítulo 12, versículo 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. João capítulo 16, versículo 33. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Lucas capítulo 12, versículo 26. Pois, se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Finalmente, Provérbios capítulo 12, versículo 25. A ansiedade no coração deixa o homem abatido, mas uma boa palavra o alegra. Por que as pessoas estão cada vez mais ansiosas? Ansiedade é uma emoção normal, enquanto não interfere na capacidade do indivíduo exercer suas atividades rotineiras. O excesso de ansiedade, como todo tipo de excesso, caracteriza um mal, o que os especialistas chamam de distúrbio da ansiedade, que constitui uma doença. As pessoas estão submetidas a inúmeros fatores desencadeantes de estresse, como uma perda financeira de um ente querido, uma doença física curável ou não. A forma pela qual essas pessoas reagem a tais estímulos é que distingue a ansiedade normal do distúrbio de ansiedade. Quando a pessoa apresenta ansiedade que se exterioriza por nervosismo acentuado, palpitações, aumento da frequência respiratória, sensação de pânico ou de morte iminente, caracteriza-se a síndrome do pânico. Muitos escritores faturam muito dinheiro com a literatura da autoajuda e pensamento positivo. O estado de esvaziamento interior, de insegurança, de fragilidade de grande parcela da população é o condicionante principal do sucesso dos que exploram essa fonte de lucro. Ser otimista sem perder o senso de realidade é algo desejável e salutar. No entanto, por mais que imaginemos uma situação, não podemos perder a noção da realidade. Tal qual uma caminhada, temos que ter os pés no chão. Temos que dar o primeiro passo, ou seja, trabalharmos para que nosso sonho se torne realidade. No entanto, é preciso ter um rumo para que não fiquemos à mercê dos ventos. A humanidade tem seu comportamento condicionado pelas correntes de pensamento pluralista, humanista e relativista. A primeira questiona as verdades universais do homem, subjetivando o seu conhecimento. De acordo com essa corrente de pensamento, o que é socialmente aceito representa o bem, e o mal é tudo que não está de acordo com a moralidade da maioria. Para o humanismo, o ser humano representa o centro de tudo. O pensamento humanista coloca o homem como senhor da história e esta como algo sem propósito.
é uma tentativa de substituição de Deus como centro de tudo pelo homem. Já os adeptos do pluralismo consideram que todos os caminhos levam a Deus. Será? Está escrito que basta um pouco de fermento para levedar toda a massa, conforme Gálatas capítulo 5, versículo 9. Assim, conforme a física quântica, tudo é uma onda, uma partícula em movimento, logo também extrapola-se. Se pensamos em saúde, harmonia familiar, sucesso financeiro ou profissional, automaticamente isso se torna realidade. Creio que esta não é a exata compreensão do texto bíblico que diz: tudo é possível ao que crê, conforme está escrito em Marcos capítulo 9, versículo 23. Pois a fé somente opera conforme o propósito soberano de Deus. Quase sempre o que é prioridade para o ser humano não é para Deus. As religiões. O Boletim Internacional de Pesquisa Missionária, feito por David Barrett anualmente, mostra que o número de religiões no mundo ultrapassa 10 mil. Cientistas de diferentes partes do mundo investigam a relação entre fé e evolução de doenças. Conforme observações a partir de estudos desenvolvidos na Universidade de Duke, Carolina do Norte, pacientes que seguem alguma religião apresentam 40% menos chances de sofrerem depressão durante o tratamento de doenças. Consideram que a fé reforça o sistema imunológico. Conforme observa a psicóloga Joelma Ana Espíndola, que entrevistou pacientes em tratamento contra o câncer e oncologistas do Hospital Beneficência Portuguesa de Ribeirão Preto, quando coordenou trabalho na Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo, USP, fé é o sentimento que faz a mediação entre Deus e as pessoas, ainda não totalmente compreendido pela ciência, mas é um mecanismo constatado diariamente pelos médicos nos hospitais. A cabeça do ser humano não tem uma válvula como uma panela de pressão. Da forma como o indivíduo absorve o impacto dos estímulos estressantes à sua volta, estes serão exteriorizados em manifestações físicas ditas psicossomáticas, classificadas como normais ou patológicas, conforme sua intensidade. É preciso distinguir fé, certeza das coisas que se esperam, conforme Hebreus capítulo 11, versículo 1, de religião. Esta vem do termo religare. Religare. O homem estava separado de Deus e, uma vez reconhecendo seu pecado, precisava de algo que o ligasse novamente a Deus, que o religasse. Daí o termo religare em relação à religião. Tanto só há um que permitiu, com sua morte na cruz, substituindo-nos, o restabelecimento de nossa relação com Deus. Ele é a porta, o único caminho, a verdade e a vida. Podemos crer nas Escrituras Sagradas pelas inúmeras fontes de comprovação textual existentes, pelas evidências arqueológicas encontradas ao longo do tempo e pela comprovação através da história de fatos a elas relacionados. Suetônio, Plínio o Jovem, Flávio Joséfo, Tácito foram historiadores que falaram sobre Jesus. Até uma nova oportunidade, se Deus assim o permitir.